Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma projeção aqui que saiu hoje, o Boletim Focus, né? Vou trazer aqui para vocês alguns indicadores e aí no cenário que a gente se encontra hoje, quais são os mobiliários aí que a gente poderia hipoteticamente investir, tá? Claro que lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, mas no cenário onde a Selic deve ficar mais alto, que já essa projeção passa para vocês, quais são os mobiliários se beneficiaria aí no caso dos juros permanecer alto. Vou passar para vocês primeiro aqui o relatório do Boletim Focus, né, que saiu aí na data de hoje às 8h29 da manhã, tá? Felipe Moreira é o responsável aí, no caso aí, de trazer essa projeção para nós, né? E aí, vou passar para vocês aqui alguns indicadores a respeito, ok? Então, o Boletim Focus hoje teve uma projeção de inflação para 2026 que sobe pela 7ª semana seguida, tá? Então, a projeção é que, no caso aí, passou de 5,51% para 5,58%, enquanto em 2026 aí, a estimativa subiu de 4,28% a 4,30% o IPCA, tá? Então, o mercado já está projetando então a inflação mais alta. Com isso, deve permanecer aqui, ó, a taxa básica de juros ficou estável em 15% ao longo desse ano. A projeção, então, é que, no caso, a Selic fique mais alta aí ao longo do ano aí, tá? E com isso, eu trago aqui para vocês aqui alguns fundos imobiliários. Então, trouxe 3 aqui, vou passar tudo detalhado aqui para vocês a respeito do segmento, que o fundo imobiliário está fazendo, com a projeção que o gestor tende aí a fazer ao longo do ano, tá? O primeiro fundo imobiliário é o HSML11, tá? Então, fundos de shopping centers aí, tá? De tijolo, segmento de tijolo, né? Hoje está sendo cotado a R$ 73,03, tá? A liquidez diária dele é em torno de 3,6 milhões por dia. O último rendimento dele foi em torno de 0,65 centavos, né? O dividend yield dele em torno de quase 13%. Lembrando que esse yield aqui tem como você travar ele, tá? O patrimônio líquido do fundo está em torno de 2,3 bilhões. O valor sugerido, o valor patrimonial é que fosse sugerido que fosse cotado a R$ 109,23. Então tem essa boa simetria de risco aí, né? E o preço dividido pelo valor patrimonial dele é abaixo de 1, 0,67, então tá com baita desconto, tá? Descendo aqui, e como a gente olhar aqui, que ele pagou em torno de R$ 1,11, de R$ 1 não, 80 centavos por cota, e o dividend yield dele foi de 1,11%. Mas aí teve uma queda aí no yield aí, porque a cota e o valor da cota do dividendo aí caiu também para 65 centavos. E aí o yield caiu para 0,88% de yield, tá? Quando a gente desce aqui também, a gente tem como acompanhar aqui o desempenho dele ao longo do ano. Então, está sofrendo 18,42% de queda, tá? Descendo aqui também tem como a gente olhar aqui a quantidade de ativos que ele tem. Então, tem 8 ativos em 5 estados, tá? Quando a gente passa para o relatório gerencial, a gente consegue olhar aí o custo da ocupação, está abaixo de 10, né? Isso é muito bom, tá? Vem caindo e performando abaixo de 10 aí, tá? Quando a gente desce aqui também, tem como acompanhar a inadimplência, tá? Então, está abaixo de 2 também aí, tá bom? Quando a gente passa aqui, tem como você acompanhar alguns ativos do fundo, tá? Quando a gente passa aqui, tem como você acompanhar, né? O shopping do Pátio Maceió, tá? Bem grande. Aqui no caso, no Granja Viana, tá? Lá em Tavares, São Paulo, tá? Osasco também, São Paulo, tá? Tem como você acompanhar todos os ativos que o fundo tem, o que está fazendo, né? Quais as movimentações do fundo e a expectativa também aí para a projeção, no caso aí, ao longo do ano, tá? O gestor costuma trazer aqui, ó, o comentário do gestor, tá bom? E aí, passando para o próximo fundo imobiliário, BVA11, tá? O fundo aí do segmento de varejo, tá? Hoje está sendo cotado a R$ 78,63. A liquidez diária do fundo está em torno de 1,5 milhões de negociações por dia. O último dividendo dele foi em torno de 90 centavos por cota. Isso resulta aí o dividend yield dele em torno de 14,88% em 12 meses. O patrimônio líquido do fundo é em torno de 1,7 bilhões. O valor sugerido, o valor patrimonial, é que foi cotado a R$ 107,00
R$1,59. E tem essa boa também assimetria de risco aí. O preço dividido pelo valor patrimonial abaixo de 1, vários fundos, maioria, na verdade, está sendo cotado aí com desconto já. Tá? Abaixo de 0,73 o preço dividido pelo valor patrimonial dele. Né? Quando a gente desce aqui também, a gente tem como acompanhar aí o dividend yield dele está em torno de 1,12% de dividend yield, tá? Ele está entregando aí o mesmo dividendo aí do mês passado, né? Quando a gente desce aqui, tem como acompanhar, ele está sofrendo uma queda aí de um pouco mais de 26% em 12 meses, tá? E tem como você também acompanhar aqui também, no caso, ele detém aí 72 ativos em 11 estados, então bem diversificado, tá? Quando a gente passa aqui o relatório gerencial e como você acompanhar aqui o desempenho do mês, tá? Então aqui foi distribuído 90 centavos por cota, tá? O resultado do fundo foi de 83 centavos por cota, né? E aí o gestor aqui ele ressalta que as novas a quinta emissão de cotas passam a ingressar no patrimônio do fundo, já estão consideradas nos números acima, tá? Então ele vale ressaltar isso aí também, ele já vem aqui e já passa tudo detalhado para a gente, né? E quando a gente desce aqui, como você acompanhar aqui também os novos, a nova locação aí, tá? Foram 4 novos contratos de locação, tá? Requeridos aí, no caso aqui foram de BH aqui em Belo Horizonte, São Bernardo, um em São Bernardo, um Beneri, Berrini, né? E agora aqui em Moções, tá? Acho que isso é lá em São Paulo, tá bom? E aqui também tem como você acompanhar todos os dados do fundo. Aqui no fundo, o fundo aqui, ele está performando bem. A rentabilidade dele no início aí passa de 180%, tá? Então, ele vem performando muito bem aí, acima também do CDI, tá? E do IFIX, tá? Então, o fundo imobiliário RBVA11 vem performando muito bem, obrigado. Né? E aí, no caso aqui também, ó, tem como você acompanhar aí a maior parte dos indexadores aí, né? E aonde também a representatividade do fundo, no caso por receita por estado, tá? Então 9% vem, no caso aí 60% vem de São Paulo, 18% do Rio de Janeiro, 9% em Minas Gerais, tá? E aí os outros estados vêm representando aí logo atrás e depois representando números menores aí, mas que traz aí uma boa receita para o fundo imobiliário, tá? Quando a gente passa para o outro fundo imobiliário, vou trazer para vocês aqui a GGRC11, né? Fundo aí do setor de logística, tá? O fundo hoje está sendo negociado a R$ 9,02. A liquidez diária dele é em torno de 2,5 milhões por dia. O último rendimento dele foi em torno de 10 centavos por cota. O dividend yield dele está em torno de 12,34% em 12 meses. O patrimônio líquido do fundo está em torno de 1,4 bilhões. O valor sugerido era que fosse cotado a R$ 11,32, então tem uma pequena simetria de risco, né? O preço dividido pelo valor patrimonial abaixo de 1, né? Tem uma boa simetria de risco aí, tanto no valor patrimonial, está sendo cotado hoje abaixo dele, né? E também o preço dividido pelo valor patrimonial. Então, um bom desconto aí já está sendo cotado aí o GGRC11, tá? Então, a gente passa aqui também, a gente tem como acompanhar, está sendo entregue aí um pouco mais de 1% de dividend yield por mês, tá? E aqui, descendo também, tem como a gente acompanhar que está sofrendo uma boa queda aí de quase 15% de queda em 12 meses, tá? Então, tem como você acompanhar também esse fundo imobiliário aí, que tem 15 ativos em 9 estados. Então, bem diversificado também. Quando a gente passa aqui pelo relatório gerencial, tem como você acompanhar aqui a taxa de administração, está sendo cobrada aí 1,10% ao ano, tá? Tem um número de cotista um pouco maior aí, 140 mil cotistas no caso, e o valor médio aqui no caso dos contratos é de torno de um pouco mais de 6 anos por contrato, tá? O vencimento médio. E como você acompanhar aqui também, só um minutinho, deixa eu ver, não é esse. Aqui no caso, a performance do fundo, tá? Então, GGS11 está entregando aí 112%, tá? E aqui em cima, no caso, o CDI batendo ele levemente. Na verdade, está batendo bem. Na verdade é essa mesmo. Está entregando aí
158%, tá? Essa referência aí é só da cotação, eu acredito que seja só da cotação, e quando você coloca ali, revestindo aí os dividendos, provavelmente o fundo deve performar bem mais, tá? No caso, aí tem como você olhar a tripologia aí, tá? A maior parte é do setor logístico, representando 58%, industrial 22%, e o híbrido, no caso, entregando quase 20%, tá? Então, bem diversificado o fundo aí, o reajuste dele é indexado ao IPCA, tá? Boa parte, 92% aí, indexado ao IPCA, tá? Como você acompanhar aí, todos os galpões que o fundo detém o GGS11, tá? Então, boa parte aí bem diversificado, vamos dizer assim, e a vacância dele baixa, tá? Isso é muito bom, a gente que investe no fundo imobiliário, tá bom? Era mais isso mesmo que eu queria trazer para vocês aqui, a respeito de como você se proteger aí, investindo aqui em fundos imobiliários. E qual é o resumo do vídeo, né? Passar para vocês que o mercado projeta, no caso, uma Selic mais alta por mais tempo, né? O momento agora é de aportar, né? Fazer novos aportes aí com bons ativos, você escolher bons ativos aqui, tá logo aqui atrás aqui, ó. Escolher bons ativos aí, geradores de caixas, né? O melhor momento agora, no caso, que a Selic deve projetar, sendo projetada aí para ficar mais alta por mais tempo, no caso, abre oportunidade para você, no caso, aportar em bons ativos, que logo, logo, isso é um mercado cíclico, no caso, tem aquele ciclo econômico, né? Que agora é um momento, vamos dizer, pessimista, que muitas pessoas preferem ficar em renda fixa. E agora você compra bons ativos, geradores de caixa, que pagam bons dividendos, temos ativos, no caso, bons fundos imobiliários, que pagam bons proventos, tá? E aí, no caso, vou passar para vocês também a respeito também do quanto é que ficaria, se fosse o caso, de você investir nesses fundos imobiliários, tá? Então, totalizando aí os três fundos imobiliários, ficaria em torno aí de R$ 160,78. A HSML está sendo cotada hoje a R$ 73,03. RBVA 11 está sendo cotada a R$ 78,63. E GGS 11 um pouco mais de R$ 9,00 aí, né? R$ 9,12, tá? Isso totalizando daria R$ 160,78. Então dá para você investir com pouco dinheiro, investindo em bons ativos, com bons fundos imobiliários aí. E era isso que eu tinha que trazer, estava querendo trazer para vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e comente embaixo se você já conhece esses três fundos imobiliários, se você já aposta aí em algum desses três, e não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Era isso que eu tenho para hoje. Até a próxima, pessoal.